Oi, eu sou a fonoaudióloga Tabata Luana Cog, formada pela PUC de Campinas e pós-graduada em Distúrbios da Comunicação pela Faculdade Unileia. Eu tô aqui hoje para falar sobre o tema Inclusão Escolar, o papel do fonoaudiólogo. Então, vamos começar falando sobre o fonoaudiólogo na escola. O que o fonoaudiólogo realiza na escola? Ele, inserido na equipe escolar, realiza orientação e planejamento escolar, desenvolvendo um trabalho de potencialização da aprendizagem, participando de discussões e estratégias de ensino de acordo com a turma, o professor, a metodologia da escola e podendo, inclusive, prevenir problemas de aprendizagem. Então, quais são as competências do fonoaudiólogo educacional? O fonoaudiólogo educacional irá desenvolver um trabalho de prevenção. Prevenção em que áreas? No que se refere à área de escrita, motricidade orofacial, voz, audição e fala, que são as áreas de competência de um fonoaudiólogo em qualquer que seja a área que ele esteja inserido. Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos, ou seja, o intuito da atuação fonoaudiológica na escola é primordialmente preventivo. Ele fortificará práticas pedagógicas que contribuam para a melhoria do processo de aprendizagem e, por conseguinte, da qualidade da educação. Ele vai realizar intervenções junto aos professores nas atividades escolares com os alunos e tendo foco nos processos de desenvolvimento da linguagem oral, letramento e alfabetização. Ele vai prestar assessoria e consultoria no sistema de ensino para os gestores e demais membros da comunidade escolar, atuando junto aos familiares e equipe pedagógica. Ou seja, ele vai desenvolver assessoria com os professores e consultoria com os familiares. Ele vai promover orientação em relação aos cuidados que podem melhorar o uso da voz, evitando ou diminuindo problemas vocais que são tão frequentes em professores, além de desenvolver em conjunto estratégias mais eficazes para a comunicação entre os alunos e os professores. E ele também vai orientar, efetivamente, encaminhamentos para a terapia de alunos que ele julgar necessário. Quando necessário, e ele avaliar que isso é necessário, ele vai encaminhar o aluno para uma terapia fonoaudiológica externa, quando essas dificuldades do aluno não puderem ser sanadas em sala de aula. Agora uma pergunta. No que a atuação do fonoaudiólogo escolar se difere da atuação do fonoaudiólogo clínico? A diferença é que no âmbito escolar, o fonoaudiólogo vai atuar de forma puramente preventiva, enquanto que na clínica, tal atuação vai ser de caráter terapêutico, ou seja, não compete ao fonoaudiólogo educacional realizar terapia. O fonoaudiólogo educacional não realiza atendimento dentro do ambiente da escola. Agora, inclusão escolar. Eu vou falar um pouco sobre a atuação do fonoaudiólogo com a inclusão escolar. O fonoaudiólogo pode e deve contribuir para a formação de professores do sistema educacional e especial. E como isso ocorre? Por meio de fornecimento de apoio, informação e orientação nos processos de inclusão e desenvolvimento da comunicação, nesse processo de inclusão social, auxiliando e orientando responsáveis e a população das imediações da escola. Ou seja, o fonoaudiólogo ele vai auxiliar, capacitar, orientar os professores, as pessoas envolvidas dentro do âmbito escolar que vão estar atuando com esse aluno e as pessoas nas imediações da escola, para que elas saibam como lidar, como agir com esses alunos inclusos.
A intervenção fonoaudiológica no processo inclusivo pode se dedicar a um trabalho de treinamento e refinamento das habilidades de fala, expressão e compreensão verbal e gestual desses alunos, além, é claro, da leitura e escrita. Agora, o papel da escola nesse aspecto. A escola deve ser compreendida como um espaço onde todos os que nela se inserem têm um potencial e um papel a cumprir no desenvolvimento do aluno. E tem como objetivo ser facilitadora para o desenvolvimento desse aluno, para que esse desenvolvimento seja mais efetivo. Seja um aluno com deficiência ou não, o papel da escola é ser facilitadora e incentivadora para que o aluno consiga desenvolver os seus objetivos da melhor maneira possível. E o fonoaudiólogo, em conjunto com o professor, conduzirá esses alunos e, principalmente, no processo inclusivo, o aluno com deficiência, para que esses objetivos dele sejam alcançados. Vamos ver a seguir algumas orientações sobre como trabalhar com um aluno deficiente intelectual inserido na escola regular de ensino. Primeiramente, tem algumas perguntas que vocês devem fazer assim que vocês receberem os alunos, na intenção de conhecê-los. Quais são essas perguntas? Quem é o seu aluno? Do que ele gosta? Do que ele não gosta? Quais as habilidades que ele possui? Quais as dificuldades que ele possui? Tudo com o objetivo de conhecer ele melhor para conseguir trabalhar melhor com ele. E depois, qual o modelo de aprendizagem do seu aluno? De qual meio por qual meio ele tem mais facilidade de aprender? A aprendizagem dele se dá melhor pelo meio visual, pelo meio auditivo, tátil? Cada pessoa tem uma facilidade em aprender por determinado meio. Cada um aprende melhor por determinado meio. Então, a gente tem que ver qual é o meio que o aluno consegue aprender melhor. E com base no que você sabe sobre o aluno, escolha algo para você trabalhar uma emoção agradável nele. Por exemplo, se você sabe que o seu aluno gosta de carros, use os carros no contexto da aula. Como isso? Independente se você vai ensinar matemática, português, seja o que for, motricidade fina, ciência, use os carros no contexto. As cores que eles podem ter, a quantidade de peças, as letras iniciais de cada modelo e marca, enfim, use as preferências dos seus alunos como recurso. Use os gostos dele, as emoções dele, para que ele tenha mais interesse em aprender por meio desses recursos. Dê significado para as suas atividades. Alunos com deficiência vão prestar mais atenção em atividades que têm sentido para eles. Por exemplo, se você precisa ensinar o aluno a juntar sílabas, não dê puramente a palavra gato ou a palavra sapo, a menos que ele goste muito de gatos e sapos. Mas fora isso, sílabas jogadas perdem o significado para eles. Então, você pode contar uma história para inserir essas palavras. Por exemplo, hoje eu estava na rua e eu vi um sapo. Eu morro de medo de sapo, eu tenho muito medo de sapo. Eu tenho muito medo de sapo. E do que vocês têm medo? E dando brecha para os alunos responderem do que eles têm medo e assim você poder trabalhar novas palavras, como por exemplo, se surgir barata, rato, aranha. São novas palavras que você vai trabalhar baseadas em uma história que você contou, ou seja, teve significado para eles. E o reforço positivo. Sempre que ele acertar, que ele conseguir fazer a atividade que você deu para ele, reforça isso. Seja com palmas, com abraços, com alguma guloseima que ele goste, deixando ele fazer alguma brincadeira, alguma atividade
que seja agradável a ele. Reforço positivo é sempre muito importante. Agora vamos falar sobre as formas de se comunicar com os diferentes tipos de deficiência. Dicas de como se comunicar com deficiente intelectual. Fale com o aluno usando palavras simples, mas não palavras infantis. Faça pedidos claros e precisos. Use uma ordem por vez. Peça uma coisa por vez para ele. Mantenha-se calmo e esteja pronto para reformular os seus questionamentos, as suas mensagens, quantas vezes for necessário. Use exemplos concretos com frequência. Tenta evitar coisas abstratas, linguagem abstrata com ele. E para confirmar que ele entendeu o que você quis dizer, o que você pediu para ele, discretamente peça para que ele repita o que você pediu. Por exemplo, pegue para mim o giz vermelho. Qual giz você tem que me trazer? Isso, o vermelho. Agora, algumas dicas de como se comunicar com um deficiente visual incluso. Fale e haja normal. Evite usar termos que impliquem visão, tipo, olha, vou te mostrar como faz. Ou usar referências como, tá aqui, tá ali. Essas palavras não são úteis para uma criança que não enxerga. Responda perguntas verbalmente. Movimentos de cabeça e de mão não serão notados. Use palavras precisamente e antes de usar palavras figurativas, procure saber que ele entenda. Procure saber se ele entende sentido figurado ou não. Não aumente o volume vocal para falar com ele. Você não precisa falar mais alto, a menos que esse aluno tenha algum problema auditivo, efetivamente. Evite pausas longas, porque ele pode achar que você foi embora ou que você já encerrou. E ofereça uma rotina organizada para esse aluno. Evite fazer as coisas por ele. Mesmo que ele leve mais tempo para fazer do que as outras crianças, permita que ele faça as coisas por si. E sempre deixe que ele saiba aonde você está. Toque nele, diga onde você está em relação a ele, para que ele possa te direcionar para você enquanto você está falando. Agora, algumas dicas de como se comunicar com alunos inseridos que tenham deficiência auditiva. Fale claramente com ele, na velocidade e tons normais, articulando cuidadosamente, mas sem exagerar. Certifique-se de que tenha a atenção dessa criança antes de começar a falar. Use expressões faciais, figuras, e que ajudem a criança a entender o que você está querendo dizer. Verifique frequentemente se o aluno está entendendo o que você está falando. Caso ele não tenha entendido, tenta reformular a sua mensagem. Perdas de audição podem causar atrasos no desenvolvimento da fala e dificuldades para falar. Você pode ter dificuldade para entender o que esse aluno quer falar com você. Mas não tenha medo de pedir que ele repita. Seu interesse e encorajamento serão motivadores para um sucesso futuro de comunicação dele. Faça com que ele se comunique verbalmente, mesmo que ele tenha dificuldade. E ao invés de falar por ele, dê a ele oportunidades para que ele se comunique, para que ele se expresse. E para evitar preconceito dos outros alunos, fala abertamente sobre a deficiência auditiva com eles, para que eles aprendam sobre o aparelho auditivo, por exemplo, se esse for o caso. Agora, algumas dicas de como se comunicar com alunos com deficiência física. Encoraje-o a expressar suas ideias e sentimentos. Fale com eles sobre desafios, encoraje-o a explicar para os outros alunos as dificuldades que ele tem e quais os seus planos para o futuro. Deixa que ele tome conta de si mesmo, ele é capaz de fazer as coisas por si só. Permita que ele tome as próprias decisões
e discuta desafios físicos com os alunos em geral da sala, para que esse aluno saiba que não é só ele que tem dificuldades, que não é só ele que enfrenta desafios, que todos temos desafios. Encoraje-o a inventar suas próprias adaptações. Assim ele pode fazer o melhor com os recursos que ele tem. E ajude-o a concentrar os seus esforços em metas realistas e razoáveis. Direcione suas energias para atividades que eles escolheram como objetivos e prioridades. Agora, algumas orientações para professores com autistas inclusos. Busque identificar o meio que esse aluno, pelo qual esse aluno se comunica. Se é por fala, se é por gestos, ou se ele se utiliza de figuras. Evite usar metáfora e figura de linguagem, porque ele não vai compreender. Por exemplo, não fala para ele: estou morrendo de rir, estou careca de saber, já falei 1000 vezes, porque ele realmente vai achar que você está morrendo, ele vai achar que você vai ficar careca, e ele vai achar que você falou 1000 vezes. Sempre busca posições que facilitem a atenção dirigida dele, sempre procura ficar na frente dele para que ele consiga olhar nos seus olhos, olhar nos seus lábios. Trabalhe a funcionalidade da comunicação desse aluno, não antecipando as ações dele. Por exemplo, se ele apontar o bebedouro, não dá água direto para ele. Exige uma resposta verbal. Diga: é água que você quer? Ah, então vamos falar. Água. Mesmo que ele não fale, reforça isso com ele. Não corrija a comunicação, mas sim tenta ajudar ele a se expressar. Você quis dizer que quer água? Motive os outros alunos da sala para incluir esse aluno com TEA nas atividades. Inclua o aluno nas atividades que envolvam comunicação oral. Insira no planejamento um horário para fazer atividades que sejam do interesse desse aluno, para que ele possa se sentir motivado a se comunicar. Por exemplo, se ele gosta de carro, vamos incluir atividades que tenham tema sobre carros. Pense em atividades curtas e concretas. Novamente, uma ordem por vez, com objetivos claros e diretos. Monte um cronograma de atividades curtas e alguns horários para que ele não tenha nenhuma atividade para fazer, para que ele possa relaxar e se organizar. Esse cronograma pode ser colocado na parede e conter figuras e escrita, e deve ser usado diariamente para mostrar as atividades que ele fez e as atividades que ele ainda tem para fazer, em grupo ou individual, para que ele mantenha uma rotina, porque rotina para alunos com autismo é muito importante. Agora vamos encerrar a palestra com uma frase do Vygotsky para a gente refletir acerca do assunto. Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham tido o melhor proveito possível de todos os conteúdos. E eu convido a todos para assistirem a palestra de amanhã com a fisioterapeuta Priscila Golfieri Lopes e a terapeuta ocupacional Maiara Geraldino dos Santos, com o tema Como lidar com o desenvolvimento neuropsicomotor atípico na escola regular, barreiras e facilitadores no processo de inclusão. Eu espero que todos tenham aproveitado e muito obrigada.